Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os oceanos beberam a Atlântida e suas cidades reluzentes e os anos da ascensão dos filhos de Árias, houve uma era inimaginável, na qual reinos brilhantes se espalharam pelo mundo como estrelas sobre mantos azuis. Nemédia, Ofir, Britúnia, Hiperbórea, Famora com suas mulheres de cabelos negros e torres misteriosas assombradas por aranhas, Fingara com sua cavalaria, Kof, que fazia fronteira com as terras pastorais de Shen, Stygia, com suas tumbas guardadas pelas sombras, e Hircânia, cujos cavaleiros vestiam aço, seda e ouro. Mas o reino mais orgulhoso do mundo era a Aquilônia. Soberana sobre o ocidente. Para lá foi Conan, o cimério, de cabelos escuros, olhos sombrios e espada na mão, um ladrão, um salteador, um assassino, possuidor de melancolia gigantesca e contentamento titânico para pisotear os tronos adornados de joias em todo o mundo com seus pés calçados. Assim começa A Fênix na Espada, um dos contos mais importantes de toda a obra do Conan, o Cimério, Conan, o Aquilônio, Conan, o Rei, Conan, o Bárbaro. Tá bom, se você não entendeu nada sobre o que eu tô falando, eu já vou explicar. Conan é um personagem fictício escrito por Robert Irving Howard. E A Fênix na Espada é quase que o primeiro conto. Ao mesmo tempo em que ele é o primeiro conto, ele não era para ser o primeiro conto da grande epopeia das histórias de Conan. Eu não quero demorar muito nesse episódio, então... Eu sou o Trovador, e esse podcast é um oferecimento meros menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessam. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 12, sobre Conan o Bárbaro e a Fênix na Espada. Conan o Bárbaro é um dos personagens mais famosos de toda a obra do Howard. Toda essa fama é decorrente de vários contos. A história do Conan é contada em vários contos razoavelmente curtos, a maioria deles tem 30, 50 páginas, alguns chegam a ser um pouco maiores, como o conto que tem no volume 3 dessas edições da Pipoca e Nanquim, que é a que eu possuo, que já que ela publicou a obra completa, é a melhor que você tem para ter, fora as importadas, por mais que os americanos sejam bem ruinzinhos para fazer capa. Mas bem, Conan é um personagem da Era Boreana. Era Boreana é como se fosse um planeta Terra, só que no mundo da espada e feitiçaria que o Robert Irving Howard criou. A Era Boreana é o cenário de vários dos contos, quer dizer, de praticamente todos os contos do Conan e de vários outros personagens que o Howard também criou. Eu não vou lembrar de cabeça, mas muitos personagens também são ambientados na Era Boreana. E tem alguns outros poucos que são ambientados no nosso próprio mundo, só que se algum dia eu chegar neles, eu comento sobre isso. Eu ainda não falei sobre a ideia que eu tenho nesse episódio. E ela é basicamente apresentar. Caso alguém não conheça Conan, ou queira saber um pouquinho mais sobre pelo menos o primeiro conto do Conan, esse é um episódio para você. Por mais que eu não saiba porque você veria 4 minutos se você não tivesse um motivo, era para eu ter feito isso um pouco mais para trás. Mas bem, eu imagino que esse aqui seja o primeiro review que eu vá fazer da obra do Conan e que talvez mais pra frente eu faça outros, por isso eu quero que esse episódio seja uma apresentação ao personagem. E nada melhor para apresentar um personagem do que a própria apresentação que o autor reservou para esse personagem, que aliás,
Meus amigos, é incrível, se preparem. Antes da Fênix na Espada, falando sobre a cronologia da obra do Conan, ele tinha chegado na país da Aquilônia. Ele tinha chegado em Aquilônia e tinha destronado o rei, porque o rei era um rei tirano que cobrava impostos abusivos e fazia coisas horríveis com a população. Chegou o Conan lá, juntou uma rebelião, destronou o rei e ele acabou se tornando o rei da Aquilônia. O que no início foi vangloriado, todas as pessoas ficaram felicíssimas com a notícia de que o rei tirano tinha sido derrubado. Só que com o tempo as pessoas começaram a criar uma amargura na imagem do Conan, porque por mais que o Conan tivesse livrado eles daquele tirano, o Conan é um estrangeiro. E como assim um estrangeiro está reinando sobre as pessoas de um país diferente? Porque o Conan é da Ciméria, como o próprio nome, como quase que o sobrenome dele diz. Então o que o Conan da Ciméria está fazendo na Aquilônia? Aí as pessoas começam a se perguntar isso e algumas até voltam a recultuar o rei que foi derrubado, o rei morto. E talvez um dos piores erros do Conan tenha sido deixar com que a antiga monarquia, fora o rei e as pessoas que defenderam piamente o rei, continuassem vivas. Então, as pessoas da antiga monarquia estão vivas e essas pessoas estão começando a organizar uma rebelião, que é a partir desses olhos que nós começamos a Fênix na Espada. À noite, nós vemos Asclati e Thoth Amon discutirem sobre o que e como eles vão fazer para matar Conan. O plano todo já está feito, eles subornaram algumas pessoas dentro do castelo, eles deram bebida para outras e nesta noite o rei morrerá. Destes dois personagens, Asclati é um monarca e Thoth Amon é um escravo desse monarca, o que é bem interessante porque Amon é um personagem muito mais legal e centrado do que o próprio Asclati. Amon era um poderoso mago que vivia as terras ao sul, só que depois de ele fazer uma peregrinação, ele acabou entrando em algumas batalhas e perdeu o anel que dava a ele todos os poderes que ele tinha. E para sobreviver, ele teve de baixar sua cabeça para Asclati. E por isso que, por mais que ele sirva Asclati, ele o odeia. E mesmo que ele o matasse, ele não iria conseguir sobreviver por muito tempo, porque se ele matasse Asclati, logo uma pessoa, as terras ao sul, iria espalhar para todo o mundo que, olha, você sabia que Thoth Amon, aquele poderoso mago que destruiu sua família, está vivo? E logo a cabeça dele iria rolar. Por isso, para continuar vivo, ele meio que está servindo o Asclati, porque ele jurou lealdade infinita a ele para poder salvar sua vida. Então, entre eles dois, você tem meio que essa relação de estou servindo, mas ainda o odeio, e na primeira oportunidade que tivesse de matá-lo sem eu morrer junto, eu o faria. Enquanto isso, o nosso amigo Rei Conan está em seu palácio fazendo mapas, porque todos os mapas que a Aquilônia possui são muito bem detalhados das terras ao sul, porque ninguém se atreve muito a ir às terras ao norte, porque as terras ao norte são governadas por homens bárbaros, homens não civilizados e por demônios que habitam aquelas terras frias. E o Conan veio do norte, a Ciméria fica no norte, então ele está desenhando os mapas para ser mais específico e conseguir fazer mais coisas. Esse negócio de cartografia é importante em quase qualquer lugar. Outra pessoa que fazia parte da rebelião é o nosso querido amigo gorducho Dion. Só que Dion, ele é uma pessoa um tanto que não confia. Ele é meio cagão. Ele tá com medo de fazer um atentado contra o rei porque ele tem medo de morrer. Aí ele tá nessa de vai, não vai, então o Asclati manda o Thoth Amon ir lá trocar umas palavras com ele. E o Thoth Amon, nessa parte, dá todo o background que eu acabei de dar pra vocês. E o Dion
praticamente não liga pra nada do que ele diz e só tá mostrando pra ele uns brinquedinhos que ele tem. E nesse de mostrar uns negócios da hora, ele tipo, ó, não, tá vendo essa pulseira aqui? Mó da hora, né? Essa pulseira aqui interessante. Que, aliás, se a gente vai fazer o atentado ao rei mesmo, eu tenho que pegar aqui na minha caixinha o meu anel da sorte. E quando ele começa a fuçar na caixa e puxa um anel no formato de uma serpente que se enrola e morde o próprio rabo, Amon toma um susto e nesse mesmo momento ele pega uma faca e esfaqueia Dion, porque aquele é o anel que ele tinha perdido nas Terras ao Sul. Aquele é o anel que lhe dará o poder de novamente ser um mago poderoso. Qualquer semelhança com o Senhor dos Anéis é pura coincidência. Não, pera. E neste mesmo momento, ele puxa uma peça de roupa do Asclat que ele sempre guardava consigo para que no momento em que ele recuperasse o anel, que ele ainda tinha esperança de recuperar o anel, ele pudesse criar um feitiço e naquele mesmo instante se livrar do seu inimigo. E ele faz isso, ele começa a realizar um culto e desse culto surge atrás dele uma criatura poderosa, pomposa e demoníaca, uma mistura de cão e gorila. E esse cão gorila, para esse cão gorila, ele dá um chinelo de Asclat e diz: mate Asclat e todos aqueles que estiverem perto dele. Ainda aquela noite, Conan teve um sonho. Nesse sonho, ele descia por escadas, pisando em cabeças de serpente, e chegava a um salão. Nesse salão havia um ídolo de uma poderosa fênix e um velho. Esse velho pede que ele estenda sua espada a ele, e quando ele faz isso, ele a toca, agravando com a marca de uma fênix, por isso a fênix na espada. E esse que deixa a marca na espada de Conan é na realidade um poderoso sacerdote que vive em montanhas já esquecidas até pelo próprio clero, e ele fica sempre guardando a Aquilônia, e ele aparece somente para as pessoas que é estreitamente necessário para salvar o futuro da Aquilônia. E se esse sacerdote apareceu para Conan, é porque Conan tem de fazer alguma coisa. E ele mesmo diz para o próprio Conan: olha, vai acontecer uns negócios, usa essa espada aí que dá tudo beleza. E quando Conan acorda com a espada na mão, ele tem um pressentimento e começa a se preparar. Ele começa a vestir sua armadura e a porta é arrombada. É Asclat e mais 19 pessoas. São 20 pessoas contra o Conan com uma armadura mal vestida que acabou de acordar. E o confronto começa. E a partir daí nós começamos a ver o lado bárbaro de Conan. Porque por mais que ele se fira por conta de não estar na sua melhor forma, não estar com a armadura completa e não ter das melhores armas, ele vai derrubando um a um. E toda vez que ele derruba um, eles se açoitam. E tem uma passagem no livro que é tão esplendorosamente incrível que eu não me perdoaria se eu lançasse esse episódio sem fazer ela aqui. Conan grudou as costas na parede e ergueu seu machado. Ficou estático, como um ídolo inconquistável. As pernas afastadas, cabeça voltada para a frente, uma mão apoiada na parede e a outra segurando alto o machado, com os poderosos músculos evocando cordilheiras de ferro e as feições congeladas num rosto rosnando fúria e letal. Seus olhos queimavam terrivelmente em meio à névoa de sangue que descera sobre eles. Os homens vacilaram. Eles podiam ser criminosos selvagens e devastosos, mas vinham de uma raça que tinha um plano de fundo civilizado. O rei, por outro lado, era um bárbaro, um assassino nato. Eles recuaram, pois aquele tigre moribundo ainda poderia causar suas mortes. Conan sentiu a incerteza do bando e sorriu de forma feroz e jubilosa. Quem vai morrer primeiro? Ele murmurou com os lábios
ensanguentados e inchados. Só que daí, enquanto o Conan estava lá debulhando eles, ele se feria um pouquinho, mas ele ainda estava debulhando todo mundo. Pela porta aparece o nosso querido Macaco-Cão, que o Thoth Amon tinha invocado. E o Macaco-Cão, é um ótimo nome isso, eu sei, Macaco-Cão. O Macaco-Cão chega lá descendo o sarrafo numa pessoa que estava perto da porta para impedir que o Conan saísse. E depois de descer o sarrafo nele, ele desce o sarrafo no Amon, que por um golpe não chegou a matar Conan. E logo depois de descer o sarrafo no Amon, ele vai e parte para cima de Conan, mordendo seu braço. E depois de morder o braço dele, Conan tenta se esticar para... Que, aliás, antes disso, ele tem uma cena de jogando um machado poderoso na cabeça dele e o machado simplesmente ricocheteia. Só que, incrivelmente, a espada que tinha Fênix conseguiu feri-lo, e ele feriu e com um golpe só derrotou o Macaco-Cão. Eu tenho 3 coisas para comentar sobre esse texto. A primeira delas é sobre a história desse texto, porque ele originalmente não era para ser um texto de Conan o Bárbaro. Ele era para ser um texto de outro personagem do Robert A. Howard, o Rei Ku. Esse texto era para se chamar Com Meu Machado Eu Reino. Ele foi mandado para aprovação, só que ele acabou não passando na aprovação. E depois de um tempo, o Robert revisitou esse texto e readaptou ele para um novo personagem que ele estava pensando, que era o nosso amigo Conan. Ele mudou o nome, mudou de Rei Ku para Conan e mudou a época que se passa, que se eu não me engano o Rei Ku também se passa na Era Boreana, só que em outra época. Aí ele simplesmente editou essas coisas, mandou o texto de novo e depois da segunda avaliação eles disseram: nossa, isso aqui é genial, por que você não mandou isso antes? Só que, diferente do que algumas pessoas possam pensar, isso dele ter sido reprovado e depois aprovado depois de só trocar os nomes, não é um demérito pro texto. O texto ainda é incrível e cumpre o trabalho que ele tem de fazer, que é criar expectativa não para o que veio depois, mas para o que veio antes, que é o meu segundo ponto, que é a decisão estranha, só que inteligentíssima do Robert A. Howard de começar a contar sua história quase que do fim. Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase, que nenhuma história começa pelo início. E dependendo do ângulo que você olhar, isso é bem verdade. Depende do ângulo, porque algumas histórias são tão fechadas que ela de verdade começa pelo início. Só que aqui é literalmente não começar pelo início. Porque, como eu já disse algumas vezes aqui, Conan é Conan o Bárbaro, porque ele é um bárbaro e não um rei. Ele acaba por se tornar rei, só que todo, como ele fala ali naquela citação que eu fiz, todo o plano de fundo do Conan é de bárbaro, porque ele nasceu na Ciméria, uma terra sem vida em que é preciso lutar para sobreviver. Então a especialidade dele é matar. O que nesse primeiro conto é muito interessante, porque depois de você apresentar no final o Conan sendo tão poderoso, sendo tão imponente, sendo tão épico, você quer pensar, nossa, se ele é assim agora, imagina como era antes, quando ele era mais bárbaro ainda. Nossa, deve ser muito da hora. Que é isso o resto dos contos do Conan. Ainda o Robert escreveu algumas outras coisas sobre o Conan Rei, só que boa parte é sobre Conan o Bárbaro. Você entra em... O Conan, num certo período, vira pirata, e em outro período ele é só um vagabundo rodando pelo mundo. O Conan, em outros contos, é essa figura de um ser meio semideus que consegue resolver todos os problemas, que sente cheiro de coisas a milhares de quilômetros, que consegue perceber onde está o perigo e ver o mal intrínseco em todas as coisas por conta do passado que ele teve de sobreviver, não sei o quê.
E é isso que entra em conflito dentro da Fênix na Espada. A Fênix na Espada faz o conflito dentre a monarquia, que quer derrubar o rei, só que a monarquia teve um início, como o nome diz, monarca. Um início, como também a citação que eu fiz, tem um início civilizado. E o Conan não é civilizado. Ele aprendeu a fazer as coisas na marra, tanto que em quase todos os outros contos nós vemos ele resolver as coisas na marra. Só que ao mesmo tempo em que o Conan é um bárbaro que resolve as coisas dando porrada, ele ainda é minuciosamente esperto em fazer as coisas. Que talvez isso vire tema para um próximo episódio, porque o que eu queria fazer nesse episódio era dar um grande background inicial sobre Conan o Bárbaro, um dos personagens mais importantes para toda a história da espada e feitiçaria. Eu não sou um grande especialista em gênero nenhum, só que eu sou menos ainda na espada e feitiçaria. Conan é praticamente uma das únicas coisas que eu li sobre o gênero. Talvez se eu quisesse entrar mais, eu fosse pro mundo do RPG, porque do que eu consigo perceber, ou o Conan bebe muito do RPG, ou o RPG bebe muito do Conan. Alguém pode me responder isso daí? Mas que esse querido bárbaro de músculos de aço influenciou a indústria pelas próximas gerações é uma mitológica verdade. Conan em 2021 tá vendendo ainda. Tipo, saiu o filme do Conan esses dias. Tá, não vou dizer esses dias, faz, sei lá, um ano, eu não tenho certeza. E sem falar dos quadrinhos, que é uma coisa que, se eu não me engano, ainda estão sendo produzidos quadrinhos do... ou é da Espada Selvagem ou é do Rei Conan. Ainda tem um quadrinho do Conan. Quadrinho também é uma coisa que eu não domino. Que, aliás, eu quero expressar tudo o que eu disse nesse episódio em uma única citação que tem no livro. E depois dessa citação é adeus. Então, o que eu entendo de modos cultos das artes e de ser dissimulado, eu que nasci numa terra nua e sobre o céu aberto fui criado, a sutileza da língua e a astúcia sofisticada fracassaram ao sibilar da espada. Venham e morram, cães. Eu já era homem antes de ser monarca. Obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos? Então, até a próxima cena. Louvado seja Kron!